mano, na moral, já tô desorganizada das ideias, viu? Olá, gente bonita. Um beijo pra quem me conhece e 2 beijos pra quem não faz ideia de quem eu sou. Antes da gente começar esse episódio desse podcast maravilhoso que eu tenho certeza que será o seu favorito, eu quero avisar que eu gostaria muito de estar gravando esse conteúdo em vídeo também. Porém, nem tudo acontece como a gente quer. E eu percebi uma coisa muito engraçada, que toda vez que eu pensava em gravar o primeiro episódio, eu falava pra mim mesma: "Ah, mas eu tenho que me arrumar porque eu preciso gravar em videocast também". E nessa eu não gravava. E eu tô juntando muito conteúdo pra gravar esse primeiro episódio que nunca sai. Então, por isso, hoje é uma terça-feira, já é meia-noite e 51, e eu decidi que esse primeiro episódio vai sair sim, e somente em áudio. E é a vida. Vamos aceitar. Os próximos espero muito e torço muito para que a gente consiga fazer videocast. Mas nesse vai ser só o cast. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre pensamentos. Tá, meio solto, né? Calma, eu tenho uma linha de raciocínio. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre pensamentos que devem ser cultivados e de pensamentos que devem ser pausados ou talvez guardados para mais tarde. Eu tenho muito isso em mente, que às vezes a gente vive muito no automático. A gente não para pensar exatamente no que tá fazendo, o porquê tá fazendo, ou as coisas à nossa volta. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é aquela necessidade muito grande de só continuar e não parar, não olhar pro lado, não olhar para trás. E é nesses pensamentos e nesse pensamento todo, né, de não olhar para os lados, que a gente perde coisas valiosas pra gente, para as pessoas à nossa volta, sabe? Vamos voltar um pouquinho mais pra gente poder entender toda essa conversa, tá? Eu trabalhei numa empresa esses tempos e fiquei pouquíssimo tempo nela. Um assunto para outro episódio. E na conversa com o chefe novo, ele falou pra mim que ele tinha as melhores ideias no banho, onde a água caía no seu pescoço e fazia com que a água caindo na nuca, no pescoço, no corpo, ele pudesse pausar e refletir. E ali naquele momento ele tinha uma abertura total para poder ter vários pensamentos aleatórios, ideias aleatórias, e do banho ele já saía anotando ideias ou já saía com alguns projetos em mente. E eu achei muito engraçado ele falando isso para mim, porque eu sempre tive muito fixo em mim que a hora do banho é a hora mais silenciosa do meu dia, que é a hora que onde a única coisa que eu escuto são os meus pensamentos. Então dificilmente eu tomo banho com música ou assistindo alguma coisa. Não vou dizer que eu julgo quem faz isso, porque eu já tive essa fase, mas eu me sinto muito desconfortável. Às vezes eu tava até assistindo alguma coisa que eu tava extremamente, assim, maratonando a série. Mas aí, no meio dali da série que acontecia alguma coisa, eu pausava, apertava o botão de pausa da série e começava a pensar sobre o que estava acontecendo ali no episódio. Porque pra mim, o momento do banho é um momento silencioso, onde eu preciso colocar as ideias em ordem. Não sei se eu tô conseguindo ser bem direta e específica aqui, mas eu acredito muito que a hora do banho é onde a gente coloca em ordem nossa vida e nosso dia a dia, sabe? Eu acredito que a gente precisa de um momento do nosso dia para colocar em ordem o que aconteceu, ou no dia, ou na semana, ou no mês, ou no ano, ou o que anda acontecendo na sua vida. Se a gente não para adicionar um tempinho para poder organizar um pouco as ideias e entender o que está acontecendo, nem que seja momentos simples como um banho, como lavar uma louça, a gente vive no automático. A gente não sai do eu estou fazendo porque tem que fazer. E muita gente faz tudo sempre com algum barulho. Sempre tem que ter música, sempre tem que ter série, sempre tem que ter um vídeo no YouTube, sempre tem que ter alguma coisa acontecendo, porque o barulho da cabeça dela é muita coisa.
Mas eu acho que esse é um dos grandes erros, sabe? É não ouvir a própria bagunça, sabe? A gente tem que ouvir a nossa bagunça. Porque a nossa bagunça é muito preciosa. É lá, é ali que a gente encontra preciosidades, tesouros. Porque eu acredito muito que é ali que a gente encontra a parte boa, sabe? Do nosso dia a dia. Ou, por exemplo, a gente encontra um rumo daquela pergunta que a gente estava pensando esses dias e pensando, caramba, eu não faço ideia do que fazer agora. E aí, talvez no meio dessa bagunça a gente encontre a resposta. Então eu tenho muito isso em mente, que eu preciso de momentos em silêncio. Eu preciso de um momento onde não tenha barulho. E se eu não conseguir ter banhos silenciosos, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu tô precisando terminar uns episódios de uma série e acabei colocando a série pra tocar enquanto tomo banho, não sei. Coloquei o celular ali perto e que faz muito mal pro aparelho, tá? Essa coisa também faz muito mal pros aparelhos eletrônicos ficar perto do banho. Só que a gente ainda faz, então mais um ponto negativo pra isso. E e aí, se acontece isso, quando eu vou lavar a louça, eu fico totalmente em silêncio. Eu simplesmente vou lavar a louça e deixo lavando a louça. E quando esse meu chefe falou isso pra mim, aquilo me deu um estalo e eu falei, nossa, eu não tô sozinha nessa. Realmente alguém pensa igual a mim. E pensa que a gente precisa realmente de momentos em silêncio, momentos onde só nossa cabeça fale, para que a gente possa ter ideias relevantes ou nem relevantes, a gente só possa arrumar um pouco a bagunça, sabe? Porque aqui dentro da nossa mente não tem como passar pano ou tirar pó. A gente precisa realmente olhar para os assuntos que está acontecendo e falar: acho que isso aqui a gente podia ter feito diferente. Daí eu venho com alguns exemplos que eu acredito que vai ser bem legal para a gente poder entender essa forma que está acontecendo, tá? Esses dias eu tava pensando sobre isso, né? Eu vi um vídeo muito engraçado falando sobre esse tipo de coisa, da organização, de que a gente tem que ter momentos, essas pausas, né? Eu acho que nem foi um vídeo sobre isso. Eu acho que foi um vídeo sobre outra coisa. Eu deixo sempre os meus vídeos nas minhas anotações. Eu deixo sempre meus vídeos nas minhas anotações. Eu abro um link, eu copio o link, coloco na anotação e eu vou dissertando sobre. E aí, quando eu tô meio que na dúvida do que foi que eu escrevi ou por que eu tive aquele insight, eu clico no link para poder dar uma olhada de novo no vídeo. E sempre um Reels do Instagram, uma coisa do TikTok, uma coisa assim. É sempre uma coisa, um conteúdo rápido que eu vi que me deu um estalo. E aí, eu acredito que foi um estalo de outro conteúdo que me levou a esse pensamento. Mas aí eu tava pensando sobre isso e lembrei de uma situação que pode ser muito mais normal do que a gente imagina. Eu fiquei pensando, imagina só se você tá indo trabalhar e aí você chegou no seu trabalho e você escutou uma conversa do setor vizinho, do setor do lado, de que alguém tá tendo um problema para resolver alguma coisa. E aí você vai lá e pensa, não vou me meter, não é da minha conta. Até porque se eu me meter, eu vou ter mais trabalho. E aí o que você faz é ficar em silêncio, mas você ouviu aquele problema. Você foi trabalhar, fez suas coisas, tudo mais, sua vida normal. Quando você vai refletir sobre o seu dia a dia, tudo bem que não teve nada de incrível. O seu dia foi normal, você foi trabalhar e voltou para casa, você só fez isso. Não foi nada de incrível. Mas você, naquele momento que está tomando banho, você relembra que você ouviu essa colega de trabalho reclamando sobre um processo que ela está precisando fazer, mas ela não consegue porque ela ainda não tem entendimento do que está acontecendo ali, ou ela não consegue passar por aquele problema. E aí você, naquele pequeno momento, pensando, você pensa, nossa, talvez eu consiga ajudar. É que eu não vou me intrometer, né? Porque é o trabalho dos outros. Mas eu vi esses dias uma videoaula sobre tal coisa que trouxe um pouco sobre o entendimento disso. Talvez eu consiga falar para a pessoa disso. Ah, mas essa pessoa é meio arrogante no trabalho, acho que se eu falar não vai ser tão legal. Então é naquele momento que você começa a pensar sobre essas coisas que aconteceram no seu dia e começa talvez até dissertar sobre talvez uma possível resolução de problema com o outro. Calma, calma. A gente não vai ficar sendo muleta para os outros. Calma. Eu vou continuar o pensamento. E aí você vai lá, vai refletindo sobre essa situação.
E aí você pensa, não, amanhã eu não vou falar nada. Se eu ouvir essa pessoa falando alguma coisa, se eu ouvir alguém burburinho sobre alguma coisa assim, talvez eu entre em contato com a pessoa, eu falo pra ela. Mas senão eu vou ficar quieto. E aí você vai trabalhar no próximo dia e nada acontece. Você não escuta mais nada sobre isso. Mas aí de prevenção você chega em casa e fala, quer saber? Pensando de novo, lavando sua louça, você pensa, nossa, talvez eu acho que se eu chegar na pessoa, você revisitou o pensamento no outro dia. Olha só, você revisitou o pensamento outro dia, você foi fazer suas coisas, sua vida continuou. Mas quando você estava lavando louça, com a cabeça vazia, você pensou, olha, talvez o melhor jeito de falar com essa fulana vai ser oferecendo para ela o link de onde foi que eu estudei tal coisa, não oferecendo o meu trabalho, porque tal fulana é meio folgada e se eu oferecer meu trabalho ela vai jogar a demanda em cima de mim, ou tal fulana é meio orgulhosa demais e ela não vai aceitar que eu ajude ela, ou meu chefe não vai gostar muito porque eu tô aceitando demanda de outro lugar, então o que eu vou fazer vai ser dar uma ideia e dizer onde foi que eu arrumei esse conteúdo aqui. E aí nessa, você pensa, assim que eu sair aqui de lavar a louça, eu vou fazer essas anotações. E aí você faz uma mini anotação, você pega os links de onde foi que você estudou aquilo, e de um texto ou outro que você viu sobre aquilo, e no outro dia no trabalho você encontra fulana. Oi fulana, tudo bem? Faz uns dias que eu escutei você falando que tá tendo um problema para resolver esse problema aqui. Esse, esse projeto aqui. E eu tava pensando, sobre isso, e eu assisti uma videoaula esses tempos que falava um pouquinho sobre isso, não aprofundava, mas falava um pouco. E esse mesmo professor que estava passando essa videoaula disse que dava um pouco mais, tinha uma outra aula com um pouco mais de profundidade sobre esse assunto. Então, eu vou te mandar o e-mail hoje, se você, quiser, com esse link dessa aula que eu assisti, o link dessa aula que ele falou que se aprofundou, e eu também vi que ele tem uns textos sobre, o tal pessoa tem uns textos sobre que pode te ajudar. Eu não tô dizendo que eu vou te salvar, que eu vou fazer esse projeto para você, mas como eu vi que você tá tendo um problema, eu, estudei um pouco sobre isso, talvez tome aqui uma solução. Ou, eu já tive esse problema num evento, num projeto anterior, então o que eu fiz foi fazer isso, foi aqui que eu procurei para resolver meus problemas. E aí pode parecer muito pequeno, mas talvez um chefe lá atrás olhe e fale, nossa, essa pessoa soluciona o problema de outras pessoas, sem enfiar no dela, o que é muito importante, gente. Tudo bem você resolver o problema dos outros, mas não precisa pegar a demanda de ninguém. E aí ele vai pensar, nossa, caramba, essa pessoa resolve problemas dos outros e deixa livre, né? Ela não resolve, mas ela dá um direcionamento. Uau, que pensamento bom. Ou talvez até a pessoa pense, tô devendo isso pra ela. Quando você fala de algum problema, a pessoa pensa, posso te ajudar. E pode parecer muito pequeno, mas isso pode solucionar problemas de vários lugares, não só do trabalho. Eu dei o exemplo do trabalho, mas pode ser do seu dia a dia. Por exemplo, você está em casa e você escuta sua irmã, sua mãe reclamando de tal problema, e aí você pensa, não temos o que fazer. E em algum momento você revisita esse problema e pensa, olha, realmente eu não tenho o que fazer, mas tem uma amiga minha que passou por algo parecido. Vou perguntar para ela como é que ela resolveu. E aí você só pergunta, amiga, como é que você resolveu tal problema? Porque eu vi que aqui em casa tem gente com o mesmo problema. Aí eu resolvi assim, assim. Legal. Mãe, então, você já estava reclamando disso e tal pessoa passou pelo mesmo problema. Ela resolveu assim, assim, assim. Não tô falando que eu vou resolver o seu problema, mas olha aqui, resolução. Então, eu acho isso muito legal, porque quando a gente revisa coisas do nosso dia a dia, a gente aprende a escutar as pessoas à nossa volta, mas também a escutar a nossa bagunça. Porque vamos para um outro exemplo, tá? Acontece que você ouviu esse problema da fulana, e aí você pegou uns conteúdos e pensou, eu não vou passar pra fulana não, porque a gente não tem intimidade e acredito que não vai fazer sentido. Vou deixar quieto. Mas aí, você pensou, caramba, mano, é engraçado que eu também tô com esse problema pra resolver um projeto totalmente diferente, eu também tô tendo esse problema de acesso, não sei o quê. O que será que é? E aí você começa a talvez pensar em coisas que você não tem tempo pra pensar no seu dia a dia. Você começa a pensar, nossa, é verdade, realmente aquela plataforma é muito ruim. Será que tem uma outra plataforma que a gente pode usar? Ou você tá em casa e ouve o problema da sua mãe e fala, caramba, mano, mas é engraçado que quando ela tem esse problema, acaba pingando em mim e eu tenho tal problema. Ou, nossa, engraçado, ela tem esse problema, eu tenho algo parecido. E quando a gente revisita coisas do nosso dia a dia, a gente tem uma análise muito mais
ampla, sabe? Das coisas à nossa volta, porque pode parecer besteira, mas tudo que acontece à nossa volta respinga na gente. E tem coisas do nosso dia a dia que respinga muito mais, que acontece diretamente dentro da gente. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a gente tem que revisitar o nosso dia. Não é só chegar. Eu sei que tem vezes, gente, que você vai chegar em casa, você vai bater sua cabeça no travesseiro e você vai apagar. Você não tem tempo para revisitar problemas. Você não tem tempo para revisitar tal pessoa que falou tal coisa. Mas se a gente tira o fone só um pouquinho, ou sei lá, desliga a música só enquanto tá no ônibus, sabe? Eu costumo muito usar isso no banho, no ônibus, lavando louça, porque eu sei que eu não tenho tempo pra parar e fazer isso. Eu tinha esses tempos quando eu tinha terapia. Então, na terapia, eu revisitava as coisas que aconteceram na minha semana, e com isso eu conseguia, talvez, conversar, e aí, durante a semana, eu revisitava esses pensamentos. Mas faz um tempo já que eu saí da terapia, então eu revisito esses problemas em outros momentos que eu possa estar em silêncio. Então, às vezes eu tô lavando a louça, às vezes eu tô cozinhando, às vezes eu tô tomando banho, às vezes eu tô indo pro trabalho e eu simplesmente penso, eu acho que eu queria ficar em silêncio agora. E aí eu fico dentro do ônibus em silêncio. Eu boto o fone só pra não ficar ouvindo conversa dos outros ou coisa assim pra não distrair minha cabeça, ou às vezes até escuto a conversa dos outros, porque às vezes eu escuto um problema de alguém e falo, nossa, caramba, eu tenho um problema igualzinho, passada, menina. Ou nossa, tal pessoa tem um problema igualzinho, engraçado, né? Gente que nem se conhece tem um problema tão parecido. Mas normalmente eu tiro momentos que eu tô sozinha e que eu tô fazendo algo manual ou que eu não posso fazer nada, como estar dentro do ônibus, para repensar coisas que aconteceu. Por exemplo, uma discussão com alguém e você pensa, nossa, eu me exaltei quando eu falei de tal jeito com a pessoa. Eu podia ter falado de um jeito um pouco mais, né, mais calmo, mas eu não estava errada de ter me exaltado. Eu não vou me julgar por ter me exaltado, porque tal pessoa pisou no meu calo nesse dia e me estressou muito, ao ponto de eu gritar, mas não foi da hora eu gritar, mas também eu não tô tão ruim assim. Você começa a revisitar e talvez não com culpa, mas para tentar entender qual foi o contexto daquilo tudo. Tentar olhar como fora, não de dentro. E eu gosto muito porque eu sou muito fã de autoanálise. Eu adoro fazer autoanálise em mim mesma, nas atitudes que eu tive, nos pensamentos, nas falas que eu tive. Às vezes eu tô aqui em casa e falo, nossa, mas por que eu falei com tal pessoa daquele jeito, sabe? Eu falo, lembrei, é porque, né, eu não tava num bom dia nisso e naquilo. E aí eu penso, eu também não tava num bom dia. Então, sabe? E aí eu penso, eu acho que é melhor falar com a pessoa, porque eu não tava num bom dia, mas não era legal ter falado daquele jeito com ela. Quando a gente não revisa as coisas que aconteceram no nosso dia, a gente deixa passar muita coisa. A gente quebra muitos laços com pessoas legais. A gente deixa de perceber pequenos detalhes que acontecem com o outro, sabe? Ou até com a gente deixa de notar coisas, sinais que o nosso corpo dá. Por exemplo, quando a gente simplesmente tá agindo de algum jeito e começa a piscar o olho, dá aquelas tremedeiras no olho, e aí você nem para pra pensar, você fala, caramba, gente, por que tava piscando meu olho? E você fala, lembrei. É que tal pessoa tava gritando. E eu tenho pavor de grito. Então meu olho começou a piscar do pavor do grito. Caramba, eu acho que eu tô começando a ficar num ambiente muito estressante. Era bom então, quando eu percebi que tá começando a trazer esse ambiente, é melhor eu sair, me afastar um pouco, porque meu corpo já tá me avisando. Eu acredito muito que a gente falta ouvir o que tá acontecendo, ouvir a gente, o nosso corpo, ouvir a nossa mente, ouvir o ambiente externo. A gente vive muito automático e aí a gente não para raciocinar o que tá acontecendo, por que a gente tá fazendo aquilo. E por isso que muitas pessoas batem tanto a cabeça nos mesmos problemas, porque elas não revisitam para ver o que tá acontecendo. E aí a pessoa depois diz, nossa, mas eu não consigo dar certo, eu sempre escolho tal coisa errada. Mas é porque você não revisitou para ver o que tá acontecendo de errado. E eu, como eu falei, eu sou uma fã de autoanálise. Eu gosto muito de fazer autoanálise. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pesar muito a mão na autoanálise e trazer, na verdade, autocrítica, mas uma autocrítica muito impiedosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito e muito cuidado com isso, para não passar
simplesmente a se julgar a cada segundo. E esquecer que a autoanálise é para poder entender por que a gente fez aquilo e talvez tentar melhorar, mas não para se julgar, não para se crucificar. A gente não pode perder a linha, a mão quando faz uma autoanálise. Não é para dizer, nossa, mas também eu fui uma burra, para que eu fiz isso? Meu Deus, que jamanta, para que eu fiz aquilo? Nossa, se você não sabe ler, por isso que você faz essas coisas, você fala com as pessoas desse jeito, você não sabe fazer a interpretação de... Calma, calma, você vai lá e fala. A autoanálise é para poder olhar tudo em volta, pensar com carinho sobre a gente, mas não de forma mais positiva que negativa, mas é imparcial. É realmente olhar e falar, mas olha, não tava tendo um dia bom. Aí a pessoa me mandou uma mensagem meio ambígua, eu respondi meio grosseira. Por que será que aquela pessoa manda de forma ambígua? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela não sabe se comunicar? Será que eu que tenho que começar a entender que aquela forma ambígua dela é um jeito dela se comunicar? Será que não foi ambíguo? Eu que estava de um mau humor, eu que estava estressada e li da forma que eu queria ler? Será que eu devia ter falado para a pessoa, olha, desculpa, eu não te entendi, você vai precisar explicar de novo? Porque às vezes o que falta pra mim é um pouquinho de paciência, 2 segundos, né? Às vezes a gente pode se fazer de sonsa, né? E falar pra pessoa, não entendi, você pode repetir? Que aí talvez a pessoa repita de um jeito que a gente fala, ah, tá, você queria dizer isso, achei que você tava sendo ignorante comigo. E a autoanálise eu gosto muito porque a gente tem que tomar muito cuidado pra não se tornar o nosso pior inimigo, nosso maior e master inimigo. Não, a gente tá ali pra poder tentar ser melhor, mas não para ser o nosso inimigo. A gente também não é para se odiar, mas também não é para se glorificar tanto assim também. Falar, mas também, né? Uma anta daquela não sabe falar, uma jamanta daquela não sabe fazer nada. Não, calma aí também. Nem todo mundo tá certo, nem todo mundo tá errado. Gosto muito da autoanálise para poder revisitar pensamentos, tentar entender o que aconteceu, tentar analisar como seria uma forma que aquilo poderia se resolver de um jeito diferente, ou talvez deixaria do jeito que tá. Aquilo devia acontecer como aconteceu. Aquilo foi respondido da forma que tinha que ser respondido. A pessoa do outro lado também não estava de bom humor, você também não estava de bom humor, aconteceu como tinha acontecido. Não tem como mudar. O que eu posso fazer agora? Se essa pessoa mandar mensagem de novo, eu vou responder grosseiro? Eu mando mensagem agora antes e peço desculpa pela forma que eu respondi e digo pra pessoa que eu não entendi o que ela queria dizer, que vou pedir pra ela na próxima vez ser um pouco mais direta e não ficar de brincadeira, de ambiguidade, porque eu não tô passando por um bom momento de não dar pra ela ficar me mandando mensagem ambígua, tipo, aquela pessoa que cobra, sabe, carente, cobra carência sem necessidade, aí você fala, ó, não tô com paciência pra isso. Será que é necessário isso? Ou talvez eu deixo quieto e falo, não, deixa pra lá. Vamos marcar um café pra gente conversar pessoalmente, talvez a gente não tá conseguindo se comunicar direito ali pelo WhatsApp. Sabe, se revisitar pensamentos pode te dar muita força para que você possa ser um pouco mais consciente nas suas atitudes do dia a dia. E até seja mais consciente na hora que você estiver lá agindo. Você tenha um pouco mais de atenção do que você está fazendo ali, porque depois você revisa esses pensamentos, então, os acontecimentos. Então, quando você revisa tudo isso, você pensa, eu acho que eu devia ser mais atenta nesse momento. E aí, nesses momentos, você vai começar a ser mais atento, sabe? Eu sinto que a gente tá se perdendo muito e todo mundo ficando muito no próprio mundo. E é um próprio mundo muito solitário, sabe? Muito egoísta, onde as pessoas meio que não olham pro lado, não escutam o lado. E a gente pode aprender muito, sabe? Ouvindo as pessoas à nossa volta. E eu nem tô falando de você ser legal com outra pessoa, mas de você ouvir aquele falar, olha, eu não faria isso aí não. Olha, eu acho que eu faria desse jeito. Nossa, nunca pensei em fazer desse jeito. A gente perde muita oportunidade de aprender ouvindo. Quando a gente simplesmente se fecha dentro do nosso casulo e pensa, eu não tô nem aí. Eu quero mais é que todo mundo se exploda. E não sei, antigamente eu tinha muito essa visão, que eu quero que tudo se exploda. Eu entro lá dentro pra fazer o meu e vou embora. Eu passo por esse lugar e não quero nem saber. Hoje em dia eu passo prestando muito mais atenção, sabe? Nas coisas à minha volta, as pessoas. Eu nem tô falando, tipo, ser muito paranoica e ficar repensando e olhando pra tudo que é lado. Não, eu tô falando mais de ter um pouco mais de atenção às coisas, porque talvez o ambiente te diga
algo. E quando eu não quero prestar atenção no ambiente porque eu não tô afim, eu simplesmente não tô afim e não vou prestar atenção. Eu não me obrigo a fazer isso. Mas às vezes eu me obrigo. Às vezes eu falo, olha, eu acho que é melhor você prestar atenção onde você tá. Olha, eu acho que é melhor você prestar atenção no que essas pessoas estão falando. Olha, eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho o que tá acontecendo aqui. Acho que é legal a gente olhar um pouquinho o ambiente pra ver o que tá acontecendo por aqui, porque talvez respingue em você. Principalmente no trabalho, gente. Prestem atenção nas coisas que acontecem em volta, porque tudo respinga em todo mundo. Então, prestem muita atenção. É como briga dentro de casa, que uma pessoa fica brava e as outras ficam bravas, e aí você não fez nada, mas uma pessoa totalmente aleatória te trata super mal, ou não faz aquilo que você pediu, porque tal pessoa brigou com tal pessoa e aí virou um inferno dentro de casa. Então, tudo se respinga. É bom a gente estar atento às coisas à nossa volta e revisitar esses pensamentos e revisitar esses momentos, na verdade. E nessa revisão, nossa, nessa revisão, sempre tentar pensar, tá, mas o que que eu posso fazer para que eu não seja tão respingado? Ou o que eu posso fazer para melhorar para mim ou para pessoas que me importam? Ou o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente para mim, sabe? Não necessariamente que eu tenha que salvar o escritório, mas o que que eu posso fazer que talvez não sobre tanto para mim? Eu gosto muito de revisitar essas coisas porque já me salvou de muito problema. Já me salvou de muito problema. Por exemplo, eu escutar alguém falando alguma coisa e eu pensar, não concordo com isso. Eu penso, tá, mas a pessoa não tá errada de falar isso, é a vivência dela, sabe? Eu penso, por que que pra mim é tão diferente? Aí eu fico lá marinando nas ideias e tal. E aí eu sempre tiro, tipo, entendi, esse é o contexto. Ah, mas se fosse nesse contexto, talvez, e até mudo uma ideia minha. Às vezes eu tô com uma ideia lá bem fixa, sabe? Eu penso, acho que dá pra ser um pouco mais flexível nessa ideia, se a gente for parar pra pensar assim. Então, gosto muito de fazer autoanálises. Gosto muito de fazer autoanálise, né? Então, e aí, pra trazer um... Daí, olhando o meu feed, agora de madrugada, eu vi uma pessoa falando assim, você achou que estava melhorando, mas na realidade você só estava distraído. E assim que voltou pra casa, tudo voltou. E aí entra uma segunda pessoa falando, então, é assim que funciona o cérebro, a gente tem que dar uma pausa para ele poder ter descanso mental, para vir pro próximo, para vir para esse pensamento pesado de novo e talvez você até tenha um momento de cura. E aí eu tive um estalo muito legal quando eu vi isso, porque eu pensei, eu faço muito isso, porque eu sou designer. E como é design, eu tenho que pausar alguns momentos para poder rever a arte de novo. Sabe, não sei se vocês já ouviram isso, mas sobre escritores, que eles falam que eles nunca. Eles escrevem assim diretão, e eu sou escritora também, eu gosto muito de escrever. Que escrevem diretão e aí depois eles vão descansar e tal, depois eles revidam o texto e eles veem vários erros, várias coisas que ele pensou que tava perfeito o texto, mas não tá, e ele vai e ajusta. E eu lembro que eu trago muito pra mim, né? Desde a época do meu TCC do ensino médio, que eu fiz ensino técnico, e no ensino técnico, né, não é obrigatório, mas alguns cursos têm TCC, e no meu tinha. E a professora falou isso pra gente, um texto nunca tá bom. Toda vez que você revisitar ele, você pode melhorar. Toda vez que você revisitar ele, você pode melhorar. Olha como encaixa sobre revisitar pensamentos. A gente, fechando o verso lá atrás. E eu lembro que ela falava isso pra mim, eu achava aquilo muito assustador, mas toda vez que eu revisitava o texto do meu TCC, eu ajustava alguma coisa e melhorava, sabe? E aí eu lembro que escritores falavam muito isso, que às vezes você tá com um texto e você acha que ele tá perfeito. E aí no outro dia, quando você pega pra ler, você fala, Jesus Cristo, quem foi que escreveu isso? Aí você ajusta umas coisas. Aí você fala, agora tá perfeito. Aí você relê de novo, você fala, meu Deus, quem escreveu isso? Aí você ajusta umas coisas. E ele vai ficando cada vez melhor. E aí, quando eu vi, vamos voltar, né? A raiz do pensamento. Quando eu vi ele falando sobre você precisa de um descanso mental, eu lembrei exatamente do design, porque eu faço muito na minha área. Às vezes eu tô batendo a cabeça numa arte. Eu tô ali pensando, e gente, meu Deus do céu, e essa arte não sai, tá horrorosa, eu não sei porquê.
Eu não sei por que raios, mas aquela arte tá ridícula. Eu fico pensando por que raios essa arte tá ridícula, por que raios esse negócio tá feio. E aí o que eu faço é guardar. Eu simplesmente vou e fecho a aba da arte. Ah, não quero saber. O que você vai fazer batendo cabeça por 1 hora? Não, vai fazer outra coisa. E aí o que eu faço? Eu costumo abrir outra arte, que eu já parei há algum tempo atrás, pra tentar ver se eu desenrolo alguma coisa. Normalmente, eu não desenrolo, porque se eu tô travada com uma, normalmente eu também tô travada com outras. E eu penso, quer saber? Vou fechar isso aqui também. E aí eu vou e abro o Pinterest. E aí lá no Pinterest eu fico olhando umas referências, às vezes eu fico viajando na maionese, vejo outras referências de outras coisas. Eu penso, nossa, como será que faz isso aqui no Pinterest, sabe? Tipo, eu olho aquilo e fico, como que será que faz isso? E eu vou pro YouTube e começo a pesquisar como fazer tal coisa. Aí eu começo a ver vídeo no YouTube. E aí a pessoa tá lá fazendo um passo a passo, ou às vezes tá falando de outra coisa. Aí eu penso, caramba, talvez isso aqui é o que tá faltando pra minha arte. Talvez é essa borda? Será que é essa borda? Aí eu volto pra arte e eu falo, borda, eu acho que falta borda. E aí eu vou e olho e falo, sombreado. É o sombreado. Não é diagramação. É isso, é diagramação. Porque às vezes o que falta da gente é dar esse descanso pra mente. É a gente sair do foco principal e ir para secundários. Às vezes eu levanto, vou tomar um café, aí eu converso com o pessoal nas outras mesas, né? Quando eu tava de home office, eu simplesmente saía andando pela casa, eu botava uma série pra assistir. Eu falava, quer saber? Não vou ficar batendo cabeça. Vou partir pra outra coisa. Aí eu ficava no Instagram, ficava rodando Instagram, aí lá também tem muita referência. Quando você entende o que é repertório, você percebe que tudo é repertório, tudo que você consome é repertório. Então você consegue sim tirar muito conteúdo legal, você consegue tirar muita referência de meia horinha ali no Instagram, rolando o feed, você consegue tirar muita referência legal, você tira uns prints, tira umas coisas legais, você fala, isso aqui eu vou tentar um dia. E aí, é nisso que eu penso tanto nessa pausa, sabe? Para cultivar esse pensamento, para cultivar o que a gente precisa fazer bem feito, a gente precisa de umas pausas, sabe? E aí é nessa que eu olhei, quando eu vi esse vídeo, eu pensei, sim, eu também faço isso no design, eu faço muito isso. Eu simplesmente pauso, depois eu volto, às vezes eu deixo para outro dia para terminar a arte, ou para daqui a algumas horas. E aí eu revejo esse pensamento, depois eu abro de novo a arte e eu falo, agora sim eu consigo dar o gás. E normalmente quando eu reabro, eu consigo terminar ela muito rápido. E eu olho e falo, tá perfeita, agora sim ela tá perfeita. Eu consigo subir pro gestor e ele aprova e fica tudo bem, sabe? Às vezes a gente bate muito a cabeça e a gente só precisa de uma pausa. E quando ele falou isso naquele vídeo, eu sei que é só um vídeo do Instagram e tal, e pode não ter muito embasamento, mas como eu uso muito da minha autocrítica, da minha vivência, eu entendo o que ele falou e eu penso, eu também entendi esse raciocínio, porque eu também uso esse raciocínio. Ele falou que isso ajuda muito a melhoras, o seu tratamento, a sua cura. Então, quando você precisa sair um pouco daquele ambiente para quando você voltar, você pensar, quando você tá sozinho de volta, sabe? Aí você tá naquele silêncio da sua cabeça, você consegue rever os pensamentos com muito mais calma e tentar entender o que tá acontecendo ali. Então, quando eu falo sobre revisitar pensamentos, é muito sobre isso. Tanto do que aconteceu no seu dia a dia, ou quanto dar uma pausa e revisitar depois. Porque eu acredito que esse é o melhor jeito da gente cultivar, sabe? Bons pensamentos, boas ideias, bons projetos, uma saúde mental um pouco melhor. Não é muito, mas um pouco. Acredito que revisitar pensamentos, revisitar momentos ajuda muito. E eu fiquei toda hora falando revisitar pensamentos e revisitar momentos. Revisitar situações, revisitar problemas, revisitar essas coisas, acredito que funciona muito para que a gente possa ter uma autoanálise melhor e ter momentos assim de estalos, a gente falar, eu podia resolver assim. E trazer muito de outros conteúdos, sabe? Ver outras coisas, distrair mesmo a cabeça e depois falar, agora sim eu consigo resolver esse problema. E aí senta e tenta resolver de novo. Se não conseguir, tá tudo bem, larga de novo e volta mais tarde. A vida não é tão urgente assim. As coisas não são tão urgentes assim, como a gente pensa o tempo todo. Por isso que a gente tem problemas de revisitar depois. Nossa, essa foi muito boa. Mas é sério, eu acredito que a gente tem um problema gigantesco de revisitar as coisas depois, porque a gente acha que é tudo muito urgente. Tudo tem que ser pra agora. Cara, eu não trabalho na emergência e
De novo, eu volto a falar que eu vi isso de um meme. Eu não trabalho na emergência, eu trabalho no marketing. Então, se simplesmente eu não tô conseguindo fazer aquela arte que eu preciso, tá tudo bem. Eu pauso, vou fazer outra coisa, vou conversar com outra pessoa. Às vezes eu vou tomar um café, às vezes eu vou fazer outra coisa, vou pensar em outro projeto, eu vou escrever outro projeto. Às vezes eu preciso mudar um pouco do que eu tô fazendo, às vezes eu tô mexendo em arte visual, então às vezes eu vou pra planejamento, sabe? Eu abro e vou planejar outra coisa, vou planejar a legenda, vou planejar o conteúdo que vai sair e tal. E aí depois eu volto pra arte, porque agora eu já pensei em outras coisas, já tirei a cabeça um pouco do foco. Acredito que isso salva muito o meu mental. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque isso me ajuda muito a não ficar tchubirileiro das ideias de vez. E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que de algum jeito vocês possam ter absorvido isso e ter, sei lá, pensado de um jeito diferente da forma que vocês tiram tempo de silêncio de vocês. Acredito que momentos de silêncio fazem muito bem para nossa cabeça. Mesmo que a gente não goste do barulho que a nossa cabeça tem, ela só vai parar de fazer barulhos tão altos quando a gente começar a escutar. Que a gente vai começando a silenciar outros barulhos, sabe? E aos poucos vai ficando tudo mais tranquilo. É isso. Espero que tenham gostado muito desse conteúdo. Curtem se tiver no YouTube. Se eu conseguir subir só em áudio no YouTube com a tela. Pra curtir lá, tá? Então dá o seu curtir. Se você estiver ouvindo em plataformas de streamings, espero que acompanhe os próximos episódios desse podcast. Eu trago muito essa ideia da desorganização, porque eu trago que é só na bagunça que a gente consegue arrumar as coisas. E esse primeiro episódio é muito especial pra mim, porque é exatamente isso. Vamos pegar essa bagunça da cabeça. E eu acredito muito nisso, que a gente tem que pegar essa bagunça da nossa cabeça pra poder mudar as coisas. Pra poder realmente resolver nossos problemas, a gente tem que se enfiar no meio da bagunça. Pra organizar, a gente precisa desorganizar tudo. É isso, um beijo pra quem me conhece, 2 beijos pra quem não faz ideia quem eu sou.